Aí tem gente que fala assim, doce engorda? Não, quem engorda é a gente. Se comer demais, aí a gente engorda, viu? E falando nisso, gente, nessa época de final de ano, a gente vai muitas vezes exagerando, né? A gente tem várias festas, a festa da empresa, o amigo secreto do condomínio, da vila, da rua, enfim. E aí sempre tem um montão de comida, né? Da sua reunião de oração, do seu grupo de oração. E o que mais a turma faz é levar comida gostosa. E a gente acaba exagerando. Então, a gente hoje vai entender melhor como que esses exageros podem fazer mal para a nossa saúde, para a gente aprender a fazer boas escolhas, né? A gente tem que escolher direitinho o que é que a gente vai comer, para melhorar, inclusive, a saciedade. Eu recebo a gastroenterologista, a doutora Aline Kusomoto. Seja muito bem-vinda. Deixa eu dar um beijo aqui. Tudo bem? Muito bom recebê-la, tá com os cabelos lindos. Você viu? Doutora, eu vou sentar aqui para que daqui a pouquinho a gente vai explicar aqui no vídeo que nos ajuda bastante. Mas o que eu falei é real? Se a gente exagerar, isso, apesar de ser esporádico, pode fazer mal? Sim, né? Essa é uma época do ano que acho que a grande maioria das pessoas se prepara o ano inteiro para conseguir, nesse final de ano, dar aquela extravasada, né? Mas mesmo nesse final de ano, a gente consegue dar essa extravasada de uma forma consciente, né? E é bem isso, final de ano, comidinha da vovó, senhora da vovó, restaurante, buffet, pessoal sempre viajando e tem esse exagero. E, de certa forma, tudo que é exagero acarreta alguma coisa, algum malefício para a saúde. Seja para pacientes que para pessoas que já têm algum problema de saúde, ou seja para pessoas que são rígidas, que não têm nada, só que exageram. Nesse exagero você tem aí realmente um comprometimento da saúde, sim. Então vamos tentar entender de forma mais científica, né? Aproveitar a presença da doutora Aline aqui, como é que isso acontece. Eu vou pedir para a Michele. Michele, vem aqui. A Michele trouxe um protótipo do corpo humano para a gente, porque vai nos ajudar bastante para entender o processo de digestão, para a gente entender como é que... Obrigada, Michele. Como é que funciona tudo isso? Você pode explicar para a gente, doutora? A alimentação aqui vai começar sempre pela boca, né? Passando pelo esôfago. O processo começa de digestão e metabolização no estômago. Parte dos alimentos, eles acabam passando pelo fígado na hora da metabolização, da absorção dos nutrientes. E a digestão se dá até a finalização aqui, né? Intestino fino e intestino grosso. Desde a absorção dos carboidratos, de vitaminas, até mesmo nesse final de ano o pessoal dá uma exagerada no álcool também. Então, tudo isso em exagero, em excesso, eles podem comprometer. Seja uma exacerbação de uma gastrite ou uma piora de um refluxo, até mesmo colite, né, que é uma inflamação da parte intestinal. Esse exagero, essa sobrecarga de gordura, de carboidrato, essa má alimentação pode acarretar de alguma forma algum comprometimento na parte intestinal, desencadeando diarreia, às vezes gases, né? Pacientes que exageram nessa parte de pimenta, coisas muito condimentadas também pode evoluir com algum quadro de sangramento anal, até por conta da diarreia, pancreatite alcoólica. Então, assim, de uma forma geral, se você não faz uma boa escolha, você pode comprometer o sistema, o corpo todo, né? Vamos lá. Aí você estava falando das doenças, né, do que as pessoas podem sentir e dos sintomas também. Eu queria saber, assim, quem já tem, por exemplo, um refluxo, uma gastrite e muitas vezes fala, eu só vou comer hoje, eu sei que eu não posso mais, hoje é Natal, hoje eu não aguento, hoje eu vou encarar essa comida que eu não posso. Péssimo? Ou pode? Diazinho? O que costuma acontecer nesse final de ano? Muitos pacientes acham que porque vão enfiar o pé na jaca, né, eles não vão tomar medicação, porque senão eu vou sobrecarregar meu organismo. É medicação, excesso são exageros, né? E isso não é bacana. Então, paciente que já tem uma doença de um refluxo, paciente que já tem uma gastrite, eles têm que saber que é fundamental manter as suas medicações. Por mais que você vá estragar, né, por mais que você vá inflamar um pouco mais aquela região com a alimentação, é fundamental que esse estômago esteja protegido, que as medicações que ele usa para refluxo também. E tem formas da gente conseguir curtir, aproveitar, sem comprometer tanto, né? Então, tem alguns alimentos que a gente pode escolher. Essa época do ano é uma época que é rica em frutas, por exemplo, né? Então, a gente consegue dar, a gente vai mostrar nos slides aqui, mas a gente consegue dar uma burladinha e favorecendo, fazendo com que você coma de tudo um pouco, sem se estragar tanto. Perfeito. Vamos chamar aqui, então, as imagens que vão nos ajudar. Ah, não. Antes eu quero tirar uma dúvida. Por que as pessoas falam, olha eu aqui, sou curiosa, que vai beber, vai prejudicar o fígado?
Por quê? É só a bebida que prejudica ou não? Então, não, né? Não. O fígado ele é o grande filtro do nosso corpo. E não é o fígado que é prejudicado em si, né? Quando a gente exagera em bebida alcoólica, o que acontece? Você tem uma desidratação seguida de aumento de toxinas no sangue, né? Porque o álcool ele é degradado e ficam os ácidos graxos ali que favorecem tanto aquelas sintomas de boca seca, vontade de comer carboidrato sem fim no dia seguinte, indisposição. Tudo isso é decorrente da desidratação causada pelo álcool, não necessariamente por conta da sobrecarga do fígado, né? O fígado, às vezes, ele pode ficar sobrecarregado, sim, porque muitas vezes você faz ingesta de alimentos muito gordurosos, aí vem o álcool e aí vem Aí fica aquela mistureba toda, ele não aguenta, ele fala, socorro! Bandeirinha, né? Tá bom. Vamos agora aqui para as imagens, vamos explicar agora de forma mais lúdica para quem está em casa, né? Vamos lá. O abacaxi, as frutas em si, eles são ótimos, excelentes como forma de dar um pouco mais de saciedade e ajudar também na digestão, né? Como a gente tem essa fartura nesse final de ano, óbvio que não é todo mundo, mas quem tem, acho que é uma boa opção, começar, de repente, a ingerir as frutas ao invés da sobremesa ou dar preferência para comer uma fruta antes, porque quando você for comer o prato principal, você já vai estar um pouco mais saciado, né? Então, você não vai comer aquele pratão, você vai conseguir colocar pequenas porções, satisfazer o seu ego de comer aquilo que você tem vontade. E as frutas, elas são ótimas opções. Além delas conterem a frutose, que tem um pouco de açúcar, então dá uma quebradinha. Óbvio que você vai falar assim, mas é final do ano, eu não vou comer a rabanada da minha avó. Você vai comer ela. A diferença é que se você comer um pedacinho de abacaxi, você vai comer uma rabanada. Se você chegar para comer rabanada, de repente você come 3, 4. E isso sobrecarrega, né? Tanto na parte de lipídio quanto na parte do carboidrato também. Tá, então abacaxi cai bem. O abacaxi, ou qualquer outra fruta, o limão, né? A maçã, tudo tem que tem alguma fruta fibra. que é melhor evitar nessa época do ano? Porque assim, nessa época do ano, o que tem, acho que na ceia? Uvas, ameixas. A gente tem que lembrar só que, né, os pacientes diabéticos também, né, a uva, todas as frutas, elas contêm açúcar, então tudo em excesso pode acarretar o aumento da glicemia no sangue também, né. A gente fala aqui, que nem no caso da uva, a uva tem a casca dela, que ajuda nessa parte de fibra, que ajuda no enchimento, na parte de saciedade, é legal. Você tem o pêssego, que também é rico em fibras, a cereja ela é pequenininha, né, mas também ajuda nessa parte é deliciosa, tá caríssima, né, gente? Tá um absurdo, uma pena, porque eu acho uma delícia a cereja. Tá difícil. De frutas, assim, de contraindicação, acho que não tem muita coisa, Perfeito. não. Então vamos lá pro próxima figura aqui, pra gente acompanhar e falar, né, um pouquinho dos benefícios. Que nem a gente tinha falado, das frutas em si. A ameixa, ela entra ótimo, que ela também tem ela é antioxidante, ela é rica em fibras, então ela ajuda na parte da saciedade, até mesmo na parte de composição das excretas intestinais. Ou né? seja, a ameixa é bom para fazer o intestino funcionar melhor. Exatamente. Quem tem prisão de ventre deve mesmo comer ameixa, mesmo que não seja ameixa seca? Sim, eu gosto. A ameixa seca, ela tem uma vantagem porque ela tem uma concentração de fibra maior, né? Mas eu gosto muito dela, sim, indico para todos os pacientes. Tá joia. Próxima figura, então, vamos lá. Conhecer outros alimentos e os benefícios. A maçã também, a casca dela é rica em fibra, ela é antioxidante, então ela ajuda muito nessa parte de saciedade também. O que é pectina? Ó, tá ali, alto nível de concentração de pectina. A pectina é uma substância que tem na maçã, que ela é um antioxidante, então ela ajuda nessa parte anti-inflamatória também. Desintoxicar o organismo. Ela é um antioxidante, pode dizer assim. Próxima, vamos lá, gente. As fibras no geral, então é interessante comer, no caso, a aveia, os farelos em si. Hoje em dia o pessoal mais fit acaba usando uma chia ali, né, para fazer as dietinhas dele. Aliás, é até uma ideia, né, a gente colocar um pouco de fibra na alimentação, na ceia mesmo, sabe? Fazer um arroz com algumas coisas assim diferentes. Né? Sim, porque dessa forma você consegue melhorar a saciedade. A fibra também, ela auxilia nessa parte da formação do bolo intestinal. Eu gosto muito da aveia para... E você comendo ela antes, é aquilo que eu falei, você cria uma sensação de saciedade. Já comi, então você não vai precisar se empantufar de coisas
mais gostosas, teoricamente. Aí a gente só dá aquela provadinha, né? Tá bom, come de tudo um pouco. Próxima imagem pra gente acompanhar. O farelo de trigo entra no grupo da aveia também. Então vamos pra próxima, que é rico em fibras, aqui. O feijão e as leguminosas é muito interessante. Quando a gente vai montar o prato, o paciente ele tem que ter, né, um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, tem que ter leguminosa. Então, o legal dessa combinação, no caso da leguminosa, pensando mais em fim de ano, nem tanto o feijão, mas pensando mais na lentilha, é sempre legal ter um arroz com a lentilha, porque os dois juntos eles fazem uma combinação boa, que ajuda, facilitam a digestão. Então, ele não é um composto que, porque tem um carboidrato, vai engordar. Os dois juntos, eles favorecem o funcionamento do trato gastrointestinal também. Ah lá. Bom, então, hein? Vamos comer grão de bico. Vamos para a próxima imagem? Aí o que a gente tem? Proteína magra. Nesse final de ano, né, é muito comum ter o pernil, né, ter aquela ave modificada, que também é um pouco mais gordinho. Então, se você conseguir nessa ingesta dar preferência a carnes mais magras, né, não tão gordurosas, isso é ótimo, porque a gordura em si dificulta a parte da digestão também. Então, você acaba ficando mais empanturrado, né, com aquela sensação de empachado. Mas aí você foi falar do pernil, já lembrei do pernil que meu marido faz, que é uma delícia. É melhor evitar o pernil? Então, o pernil em si ele nem é tão gordo, né? O problema é o pernil quando vem com aquela casquinha dele, com a da pururuca, pele. Exatamente. Com a pancheta. Aí é mais complicado. Mas o pernil sem a gordura, sem a pele, tá tudo certo. Não tem problema. É do jeitinho que eu gosto. Maravilha. Próxima, vegetais e legumes. Se você conseguir fazer a ingesta desses legumes antes, né, da ceia, é a mesma coisa. Você favorece a sensação de saciedade e além de ajudar na digestão dos alimentos. Então, no Natal sempre tem aquelas saladas lindas, né? Mas normalmente tem maionese ali e tal. Mas mesmo assim, ok. E tomar muito cuidado com a maionese, né? Porque a maionese, apesar de ser delicioso, ele é muito rico em carboidrato. Além disso, a conservação dela, né? Querendo ou não, a maionese a gente faz com ovo. E o ovo... Muitas vezes o pessoal coloca o alimento às 10 horas da noite, vai fazer a ceia à meia-noite e essa maionese ela fica ali exposta e, querendo ou não, isso vai se degradando com o tempo. Então, tá sempre ligado com essa parte de manutenção, sempre tem um gelinho embaixo de apoio ali para manter, ou deixar a maionese, só servir a maionese na hora, né? Tirar da geladeira na hora. É muito comum os pacientes chegarem no dia seguinte, né, das ceias e chegar ou com algum histórico de diarreia, porque justamente por conta de preservação, de uma manutenção dos alimentos. Você já trabalhou em pronto-socorro? Sim. Aí no dia seguinte dessas festas tem mais gente com intoxicação alimentar? Tem, não só intoxicação alimentar, né? Muitas vezes pacientes diabéticos que exageram tanto no álcool quanto nas sobremesas, porque acham que pode, então eles pacientes que chegam com hiperglicemia. Pacientes que exageram na parte de álcool também, então não é incomum você pegar principalmente jovens com pancreatite alcoólica, tá? Tudo em excesso vai intoxicar, né? Então... A pessoa pode ter uma pancreatite alcoólica de uma noite, por exemplo? Pode. De encher a cara? Pode. Olha isso, É muito gente. comum em jovem isso. É sério. Que sai destemido pelo mundo, acha que o mundo vai acabar no outro dia. E não vai acabar, tá? A gente ainda tem muita coisa para viver. Então, calma, pega leve. Doutora, vou te pedir 2 minutinhos, a gente volta. Tem bastante pergunta já no nosso WhatsApp. Bacana. E aí a gente faz as perguntas e você dá a resposta. Fechou. Ok? Doutora, vamos continuar aqui ou você já quer passar para as perguntas? Você que manda. Vamos para as perguntas? Eu vou direto para as perguntas, então. Já que eu que mando, sabe por quê? Às vezes a gente está explicando uma coisa que a pessoa também está perguntando. Sim, então vamos lá, com a participação do povo, que eu sempre amo. Porque eu amo vocês. Então, a primeira pergunta diz assim: Oi, Clau, me chamo Maria Helena, sou de Serra Negra, São Paulo. Tenho muita queimação no estômago. O que posso fazer para diminuir? Então, aí a gente entra na parte de consulta, né? O ideal é a gente saber por que está acontecendo essa queimação. Se realmente tem uma gastrite aí associada, se é a alimentação que ela está fazendo que está piorando. O que eu recomendo? Nessa época de Natal, faça a ingestão dessas fibras primeiro, tenta evitar alimento muito gorduroso. Se puder evitar o álcool, melhor. Eu sei que é difícil. O ideal é o quê? Se for fazer ingesta de bebida alcoólica, se hidrata bastante, porque o que faz a gente passar mal e ter dores depois é realmente a desidratação. Mas o ideal é procurar um gastro para fazer uma endoscopia e uma avaliação mais de perto, né? Ok. Essa queimação é o que muita gente chama de azia, provavelmente? Então, Ou é diferente? a azia é quando você sente
aquilo comida voltando. que fica às vezes com aquele arroto, aquela coisa aqui, tá? A dor, a gente fala em gastralgia. Geralmente ela está associada a alguma inflamação da mucosa gástrica mesmo. Ela está mais associada à gastrite do que à azia. Tá, joia. Próxima pergunta. Boa tarde, eu amo comer brigadeirão. Ah, eu também. E sempre ataco a sobremesa antes da ceia. Se eu comer as frutas primeiro e usar a dica do suco de limão, diminui essa vontade? Vai diminuir porque você vai estar com o estômago mais cheio e automaticamente você vai comer menos, né? Então, o ideal é você trocar a estratégia, realmente começar com as frutas, porque quando chegar na hora da sobremesa, provavelmente você não vai conseguir comer um potão de sobremesa, vai comer um pouquinho e vai matar a vontade do mesmo jeito. Ai, pra que você foi falar de brigadeirão? Agora eu fiquei com água na boca. Vamos lá, próxima pergunta. A Maria de São José do Rio Preto diz: tenho gordura no fígado e açúcar baixo. O que fazer com a alimentação? Gordura no fígado, ela sempre tem mais de uma associação, né? Então, primeiro você tem que ver se o paciente está tendo, se ele tem sobrepeso ou obesidade, se o paciente ele tem diabetes, porque se a diabetes não está compensado, você vai acabar acumulando a gordura na região do fígado também. Tem que ver a parte de triglicerídeos. Então, assim, essa glicemia baixa também tem que ser avaliado. O ideal é passar em consulta, fazer uma série de exames e procurar saber a causa dessa gordura no fígado. E tem solução? Sim, sim. A gordura no fígado ela é uma das maiores causas de transplantes hepáticos nos Estados Unidos, tá? Só que a maioria das vezes os pacientes que têm gordura no fígado, eles têm esses problemas de saúde. Ou está com sobrepeso, ou tem uma diabetes compensada. E você tratando os fatores de risco, você consegue voltar o fígado com a compensação de gordura dele normal, tá? Então, tem solução sim. Então, procura um médico, né? Pra gente cuidar do nosso corpo com excelência, com carinho. Olha, o nosso tempo sempre fica curto, né? Quando o papo é bom, então nem se fala. Não é, gente? Eu agradeço, doutora. Foi muito bom para a gente aprender. Te espero no próximo ano. Um ótimo Natal, um bom ano novo. Para você também. A doutora Aline está no www.clinicakussomoto.com.br. No Instagram é Dr. Aline Kussomoto. E o telefone de contato é o 11 3384 1108. Ou pode mandar pergunta no WhatsApp também. Pode mandar. 11 99119 4532. Querida, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada viu? a você. Só posso dar um recadinho? Vai. Dezembro agora, a gente não exagera só na parte da alimentação, de bebida, a gente acaba dando uma exagerada no sol também, o pessoal indo pra praia. Então é um mês de conscientização do câncer de pele. Vamos passar protetor solar. Se tiver alguma manchinha, alguma pintinha que começou a crescer diferente, procura um dermatologista, porque é fundamental isso. Bom fim de ano para todo mundo, obrigada. A gente aqui agradece. Gostei, só dica boa, né? E a gente precisa prestar atenção mesmo, porque a gente tem que se cuidar, porque a gente precisa se amar. A gente foi feito por Deus, a imagem e semelhança dele. Então a gente tem que se gostar. E aí, claro que você vai se cuidar da melhor forma possível.